Boa noite, Elaine. Jerusa, boa noite. Alegria ter vocês aqui comigo nessa noite. Sejam bem-vindas. Estou muito feliz. Jéssica, boa noite. Muito bom tê-la aqui. Lu, querida, boa noite. Hoje eu trouxe um tema inspirador para você que é mulher. Vou esperar as pessoas irem entrando para eu conseguir explicar para vocês. Boa noite. Boa noite. É Osliana, né? Osliane. Boa noite, carinho por você. Aos pouquinhos as pessoas vão sendo avisadas que estamos entrando. Boa noite para Duda, minha sobrinha linda, querida e amada. Boa noite, Duda. Muito bom tê-la aqui comigo. José Luiz, boa noite. Entramos num mês muito especial. Um mês da qual eu tenho muitos motivos para comemorar. Aposto que todas temos um mês que é especial para nós. E esse é um mês muito especial. Boa noite, Duda. Saudade. Boa noite, Lari. Boa noite, mamãe da Maju, sejam bem-vindas nessa noite especial em que fazemos a nossa live de segunda. Alegria demais tê-las aqui. Aos pouquinhos as pessoas vão sendo avisadas que nós já estamos online e gostaria de pedir para vocês, quanto mais vocês me ajudarem a acionar o coraçãozinho aí, mais pessoas serão avisadas de que estamos aqui, mais pessoas terão acessos para a nossa noite. Então, peço que vocês me ajudem nesse sentido. Queria pedir também que você que conhece uma mulher e acha que o tema é inspirador para elas, vai lá, aperta o aviãozinho e compartilha com elas. Eu sempre trago nas nossas lives de segunda, deixa eu falar só oi para quem tá entrando aqui. Dani, boa noite. Roseli, Jaque, boa noite. Muito bom tê-las aqui. Todas as segundas tenho trazido algum tema inspirador para você que é mulher. E nesse mês de maio, eu não poderia começar o mês falando sobre o mês, né, que é considerado aí o mês das mães. Porém, eu não queria trazer para vocês, só tô desligando aqui o carregador. Eu não queria trazer para vocês um tema, um tema que eu tivesse um roteiro, um dia pelo menos em que eu tivesse um roteiro, em que tivesse pensado tanto, porque considero a maternidade algo muito intuitivo e também algo muito inspirador. E justamente hoje eu resolvi fazer isso para vocês. Não vou tratar de um tema de uma maneira didática, não vou tratar do tema de uma maneira tentando explicar tanto para vocês, na realidade, o que é a maternidade, porque isso, acredito eu, e quem né, vai concordar comigo, que não tem muito roteiro, né? A maternidade é a vida nua e crua, sem muitos roteiros. E nós precisamos lidar com tudo que vem junto com ela, a partir do momento em que nós aceitamos entrar para essa vida, né? Então, bem-vindas à live de mulher
para mãe. Como eu disse, não vou trazer roteiro para vocês, mas eu queria essa noite dar alguns conselhos a você que é mulher e que um dia planeja ser mãe. Mãe biológica, mãe espiritual, mãe adotiva. Para você que deseja ou você que já para você que já assume esse papel de alguma forma, porque eu sempre digo que a maternidade ela é exercida por todas as mulheres, né? Seja você que tenha gerado um filho biológico ou você que é tia, você que é madrinha, você que é amiga, você, enfim, você que é mulher, né? A mulher é chamada por vocação ao dom da maternidade. E a maternidade excede, né, a biologia. A maternidade também é espiritual, né? Nós adotamos filhos que são gerados em nosso coração. Então essa live é para você que é convidada e você que é mulher, né? Para que vocês possam pensar sobre esses 10 conselhos. E eu gostaria também já de deixar aqui um convite para você, que no final da live eu queria chamar alguém que está participando ao vivo para entrar ao vivo comigo aqui também. Então você que é mulher, que é mãe, que tem histórias de superação, ou você simplesmente que gostaria de deixar uma palavra para as outras mães e para as outras mulheres que estão aqui ao vivo, então você é minha convidada especial. No final vou abrir aqui e vou aceitar a participação de cada uma. Então, quem gostaria de participar, já me deixa aí um sim, eu quero participar, eu quero entrar com você ao vivo, mesmo que seja bem rapidinho, né? Essa é a surpresa de hoje. Bom, esse assunto é um assunto que ao mesmo tempo eu amo, né? Lidar com mulheres, falar diretamente para você que é mulher, mas também é um tema que mexe muito, né, com as minhas emoções e mexem também com a emoção da maioria das mulheres que estão aqui comigo. Aquelas que são mães já, ao falar dos filhos, né, já se derretem, e aquelas que não são mães ainda, mas que já sente sempre aquele suspiro, né, de pensar que um dia vai ter um filho, de que um dia vai gerar, ou que um dia também exercerá ainda mais esse dom, que é a maternidade. Bom, meu primeiro conselho da noite: nós precisamos de ajuda. Eu vou contar para vocês alguns fragmentos da minha vida que talvez possam ajudar você a se identificar e a você se olhar de uma forma diferente. Eu tenho 3 filhs, né? Maria Fernanda, de 9 anos, Maria Rosa, de 6 anos. Alguns às vezes veem meus stories, né? Maria Fernanda toda doce, delicada, calma. Maria Rosa, um furacão, arteirinha, engraçada, cada um com a sua personalidade. E também sou a mãe do João Pedro, né? O João Pedro, ele ficou aqui com a gente poucos dias e foi chamado para um reencontro com Deus. Então, foi Deus quem me deu e foi Deus também que levou ele de volta, né? Acolheu em seus braços. E quando eu fui mãe da Maria Fernanda, há 9 anos atrás, uma mulher, né, independente, que estava acostumada a se virar sozinha, a fazer, enfim, 1001 atividades. Quando a Maria Fernanda nasceu, eu passei por um episódio que foi, até então, achava que teria sido o episódio mais difícil da minha vida, mas eu entrei em trabalho de parto prematuro, eu estava com 32 semanas
E por opção, né, eu tinha duas opções aí, ou fazer o parto, e provavelmente ela precisar de uma UTI neonatal, ou então eu aguentar sendo monitorada o máximo possível para fazer as injeções para o pulmãozinho dela, se desenvolver. E foi essa opção que eu tomei, né? Eu, meu marido, vamos junto com a médica, né? Vamos esperar o máximo que eu conseguir. Resumidamente, né? Eu passaria aqui dias e dias contando para você das minhas experiências, mas eu passei 13 dias, em horas, 312 horas, em trabalho de parto. E que me custou, né, um cansaço extremo, que me custou ficar 13 dias deitada numa mesma posição, sem poder levantar, sem poder me mexer muito, para conseguir mandar a oxigenação direitinho para ela. E depois de 13 dias, né, quase aí 2 semanas, ela entrou em sofrimento. Eu também já estava esgotada, né, fisicamente e emocionalmente também, porque isso exige muito da gente. E enfim, a Maria Fernanda nasceu sem precisar de UTI. Essa foi a primeira experiência que eu tive. E eu saí do hospital depois de 15 dias hospitalizada, muito fraca, muito debilitada, muito cansada, e eu não aceitei ajuda. Foi aí o primeiro tapa na cara que eu levei. Claro, minha mãe ia em casa todos os dias, minha sogra ia em casa todos os dias, me ajudavam, mas eu não aceitei uma ajuda mais próxima, porque eu achei que eu daria conta. Foi então que eu percebi, né, logo após alguns dias do nascimento, eu percebi que ajuda é necessária. E tanto foi necessária que no trabalho, né, de parto da Maria Rosa, minha segunda filha, eu também precisei de ajuda, porque passei por alguns percalços. E depois, no nascimento do João Pedro, isso ficou totalmente escancarado para mim, porque sem ajuda eu não teria sobrevivido. E vou falar depois mais sobre isso. O segundo conselho e alerta que eu dou para vocês é vocês nunca acharem que vocês são fracas. As mulheres não são fracas, nós somos sensíveis, que é totalmente diferente. As mulheres são sensíveis e não fracas. Nós encaramos as situações com uma certa sensibilidade. Nós sentimos alegria de forma singular, nós sentimos amor de maneira singular, nós temos uma sensibilidade aos acontecimentos diferente dos homens. Isso não quer dizer que somos fracas. Foi a partir do momento que eu me transformei de mulher para mãe que eu percebi o quanto eu era forte. Alguns momentos ainda eu preciso relembrar disso, porque durante as nossas vivências nós vamos muitas vezes acreditando, né, que não damos conta de tudo, nós acreditamos que às vezes nós não somos o suficiente, porém, nós precisamos sempre nos relembrarmos, nós mesmos, não esperar que os outros façam isso, né, que nós não somos fracas, nós somos sensíveis e nós temos a oportunidade, né, de ao longo da vida ir entendendo alguns porquês. Por que aquilo acontece? Aliás, eu não costumo muito me perguntar o porquê, né? Eu sempre me pergunto para quê? Para que eu passei por essa situação? Os praquês da vida fazem com que a gente chegue a respostas mais sábias e respostas mais convincentes. O porquê nos deixa no ego, no raso, e não nos leva para uma real compreensão daquilo que nós estamos vivendo. O terceiro conselho que eu te dou hoje, para você que está aí junto comigo, é que a maternidade,
ela é eterna. Não importa quantos filhos nós temos, não importa como nós encaramos a nossa vida. A maternidade, ela é eterna. Eu posso falar isso porque eu perdi um filho. Eu tenho um filho que estaria com 2 anos e meio e que mora no céu, junto com Deus. E todos os dias eu penso nele. Todos os dias acontece alguma situação onde eu olho e penso, e se ele estivesse aqui, como seria? Mas isso não me deixa abater, né? Porque eu sei que ele está num lugar melhor, eu sei que ele está, né? Esse foi os planos de Deus e que nós não temos controle sobre tudo na nossa vida. Mas algo é certo, de que a maternidade, ela é eterna. Não importa quantos anos nós temos, nós continuamos sendo mãe. Não importa quantos anos nós temos e os nossos filhos têm, nós sempre seremos mães. É muito comum a gente olhar para os nossos pais, olhar para nossa mãe, né? E escutá-las dizendo assim: ah, minha menina fez isso, ou o meu menino fez aquilo. E quando você vai perguntar a idade, os filhos já são marmanjos, já são grandes, né? Então, para um coração de mãe, os filhos sempre são pequenos, porque ela sempre vai lembrar dos filhos em tudo que elas fazem. Quarto conselho que eu daria para você, que é mulher e que é mãe: cuide da sua saúde mental. Nós somos o espelho dos nossos pais e principalmente da nossa mãe. Sim, nós somos o espelho. Nós, quando nos tornamos mães, nós reproduzimos muitos comportamentos das nossas mães, né? Então, para você que ainda não é mãe, lembre-se sempre disso. Cuide da sua saúde mental. E para você que é mãe, não desista. Continue cuidando da sua saúde mental. A maternidade, Laura Gutman, quem gosta de ler e quem gosta sobre o tema da maternidade e também o tema das mulheres, Laura Gutman é uma autora que eu gosto muito e que ela fala das nossas sombras, né? Que ao dar à luz, nós também trazemos conosco as nossas sombras, a sombra da nossa própria maternidade. E o que a nossa própria maternidade, a nossa experiência com as nossas mães, elas refletem na experiência que a gente vai ter com os nossos filhos. Muitas mulheres chegam até mim e falam assim: Luciene, eu não queria ser igual à minha mãe, mas eu sou idêntica. Eu faço com meus filhos aquilo que a minha mãe fazia comigo. E o quanto muitas mulheres acabam sendo incomodadas com esse fato, né? Que na realidade elas não queriam, mas a sombra da mãe está ali. Muitas vezes acabam reproduzindo comportamentos que elas nem sabem de onde vêm. E muitas vezes é provável que ela só traz, né? Ela atualiza nos seus filhos, ela projeta nos seus filhos aquilo que foi fruto da sua própria experiência. Então, cuidar da nossa saúde mental é de extrema importância, porque da nossa saúde mental vem também a saúde mental dos nossos pequenos. É muito difícil uma mãe que não tenha saúde mental ter um filho que tenha, né? Porque as mães projetam muito nos filhos aquilo que acontece consigo mesma. Vou dando aqui boa noite, tô olhando aqui quem tá entrando agora. Dou boa noite para Lu, gravidinha. Lu, muitos conselhos para você que tá gerando aí o Matias, que logo vem. Emília, uma alegria ter você aqui comigo. Fabiana, Patrícia, Angélica, nossa, quanta gente bacana. Milena, Isadora,
Muito boa noite para vocês. Espero que vocês possam usufruir das minhas palavras na vida de vocês. Quinto conselho que eu daria para você, mulher e mãe. A forma como nós encaramos a vida vai influenciar consideravelmente na nossa saúde mental. A forma como nós encaramos. Nas minhas 3 gestação, eu passei por muitas complicações. Hoje, 2021, eu tenho plena convicção e tenho plena certeza, diante de tudo que eu vivi, diante de todos os diagnósticos médicos que eu recebi, de que eu ter gerado 3 vidas foi um milagre, que não era para eu ter nenhum. E então eu tenho 3 milagres. Um já não está mais aqui, mas os outros 3 são milagres. E eu poderia encarar isso como uma dor, mas eu procuro diariamente encarar todas as dificuldades que eu passei como realmente um milagre, né? Para quem não teria condições fisicamente de ter nenhum, eu gerei 3. Então, eu tenho muito que agradecer. E sei que se eu começar a alimentar pensamentos de outra maneira, eu não vou conseguir sobreviver de uma maneira feliz, de uma maneira em que eu possa ter saúde mental. Então, a forma como nós encaramos os acontecimentos da vida influencia na nossa forma de pensar. Nós temos 2 maneiras de olhar, ou positiva ou negativa. Se você foca diariamente naquilo que é negativo, se você passa todos os dias da sua vida reclamando das coisas que você não tem, é provável que você não consiga olhar para as coisas que você tenha de forma agradecida, que você tem, né, de forma agradecida. Então, passe a olhar diante de todas as lutas que você tem diariamente, que eu sei que você tem muitas lutas, olhe para aquilo que você tem. Olhe para aquilo, mesmo que seja pouco, um pedaço de pão na mesa, um trabalho, saúde, para as coisas simples. Para uma flor que está brotando, nós precisamos olhar aquilo que é pequeno, para quando as coisas grandes acontecerem, a gente reconhecer. Nós passamos muitos momentos da nossa vida olhando para aquilo que é pequeno. E muitas vezes nós não conseguimos nem enxergar o que é pequeno, quem dirá aquilo que é grande, né? Quando eu recebi o diagnóstico, os meus diagnósticos, né? Eu tive 5 diagnósticos na 3ª gravidez e cada um deles isoladamente me levaria a óbito. E eu tive 5. Um deles já me levaria a óbito. Eu tive 5 diagnósticos. Para vocês que são curiosos em saber o que é cada um deles, às vezes a gente tem mania de fazer isso, né? Depois joga lá no Google para ver o que significa. Eu tive placenta prévia total, que já é uma complicação que leva a óbito materno. Eu tive deslocamento de placenta, que é mais um diagnóstico que leva a mulher a óbito. Eu tive eclâmpsia, que também leva mulheres a óbito, com convulsões e tudo que tinha direito. Eu tive o rompimento do útero na hora do parto e devido ao quadro já de eclâmpsia, né? Foi tão grave meu quadro de eclâmpsia que é como se tivesse explodido ali meu útero na hora do parto. Antecedente, aliás, ao parto, descobriu na hora do parto, né? E eu tive a síndrome de HELP, que também é uma comorbidade que leva a mulher a óbito, a gestante, a grávida ali a óbito. E que há paralisação, né? Há um distúrbio de coagulação, como também a paralisação do fígado e do rim. Então, eu tive 5 diagnósticos. Todos eles
separadamente, como eu disse, poderia ter causado o meu óbito. Mas eu estou aqui. E no meu quarto, quinto dia de UTI, onde eu já tinha, os médicos já tinham resgatado minha vida várias vezes, porque minha pressão chegou a 3, né? E tive hemorragias pós-parto, enfim, quadro gravíssimo, como eu disse. No quinto dia meu de internação, o médico que estava cuidando de mim disse assim para mim. Minha sogra estava junto comigo esse dia no hospital, na UTI. Eu fiquei numa UTI, graças a Deus, uma UTI humanizada, onde você tem direito a um acompanhante durante 24 horas. Então, minha sogra e meu marido revezavam para ficar comigo. E minha mãe ficou na minha cidade, porque eu fui transferida até de estado, de cidade, de estado. E minha mãe ficou com as minhas crianças e eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiquei hospitalizada. E o médico chegou nesse momento e disse assim para mim: Luciane, você acredita em Deus? Ele não me conhecia, nem sabia quem eu era, não sabia nada sobre a minha vida. Eu falei que sim, que acreditava em Deus, e ele me disse assim: então, quando você se recuperar, eu vou te dar um conselho. E ele me disse assim: você vai ajoelhar e ir até Aparecida do Norte. Não é a pé, não. Você vai de joelhos para agradecer ela, Nossa Senhora, de que você está viva, porque eu não consigo explicar como você está viva. Então, sexto conselho que eu dou para você é de que sem Deus nós padecemos. E já vou juntar com o sétimo conselho que eu dou para você nessa noite, que a ciência, ela ainda é limitada, mas Deus não é limitado. Eu tenho conhecimento, eu tenho a ciência do meu lado, eu estudo, eu faço cursos, eu me dedico estudando, me dedico tendo conhecimento, lendo, fazendo cursos, como eu disse, mas eu, sem Deus, sou totalmente limitada. E quando Deus decide pela nossa vida, não há quem consiga fazer o contrário. É Deus quem decide. E Ele decidiu que eu continuaria aqui. E a partir desse momento, você que ainda nunca me viu falar, você que ainda não me conhece, ou você que não conhece a minha história, vai dizer assim: nossa, por que a Luciane está dizendo isso? Né? Ela é uma psicóloga. Psicólogo geralmente não fala de Deus. Eu não estou aqui falando da sua religião. Sei que tem muitos protestantes, sei que tem pessoas que são de religião diferente da minha. Mas eu sei que você que acredita em Deus, independente de religião, há de concordar comigo. Sem Deus, nós padecemos e a ciência ainda é limitada. Deus não. Eu passei, após esses acontecimentos da minha gestação do João Pedro, eu passei por no mínimo aí 15 médicos. Após isso, passei por 2 cirurgias decorrente das sequelas que eu tive diante de todos esses acontecimentos, sequelas que, segundo a medicina também, segundo a ciência, são poucas perto de tudo que poderia ter acontecido na minha vida. Eu poderia ter ficado dependente de hemodiálise, eu poderia ter morrido, como eu falei, eu poderia ter outros problemas seríssimos, e eu estou aqui hoje, perfeita, né? E todos esses médicos que eu passei durante esses 2 anos e meio, todos falam que a minha vida não é explicada pela ciência. Teve uma médica que eu fui, não faz tanto tempo assim, eu fui fazer um exame que para mim virou rotina, né? Exame que eu tive que fazer a cada mês. E ela perguntou por que eu estava fazendo aquele exame, e eu fui contar para ela.
a médica brigou comigo. A médica disse que eu estava louca. A médica disse que esse diagnóstico que eu tive, né, por médicos muito renomados de centro grandes, né, não foi da minha cidade, que é pequena, foi médicos de cidades grandes, de referência, Ribeirão Preto, da USP, que esse diagnóstico que eu passei para ela não podia ser, porque não explicaria a minha vida, eu estar viva, né? Então, eu tive inúmeras comprovações, não foi uma, não foi um exame, não foram dois, não foi um médico, não foi dois, foram muitos médicos que até hoje, quando eu conto, né, eu tenho a oportunidade de ter alguns amigos que são médicos e quando a gente conversa sobre isso, eles então me falam, né, que a minha vida não é explicada pela ciência. Somente Deus poderia explicar o motivo pelo qual eu estou viva. E foi a partir desse momento, então, né, que minha vida foi resgatada, né? Eu me vi morrendo. Muitas pessoas têm medo da morte e ficam desesperadas. Eu passei por isso. Eu me vi morrendo. Eu me vi ali impotente, sem poder fazer nada e vendo minha vida indo embora. E eu sempre falo, né? Nós podemos ter o conhecimento que for, mas se nós não tivermos a Deus no nosso coração, nós não passarmos por uma experiência de Deus, nós não temos nada que é importante. Então, ficou somente claro para mim aquilo que eu estudei durante 5 anos na faculdade, aquilo que faz 14 anos que eu exerço como profissional, de que nós somos limitados, nós humanos, mas que Deus não é limitado. Deus pode fazer coisas na nossa vida que nós nem sonhamos que pode acontecer. Ele nos leva para caminhos, ele nos mostra caminhos que nós, humanos, não temos jamais conhecimento. E que sem Deus, diante de tudo que nós estamos vivendo, de todas as incertezas que nós estamos vivendo na nossa vida, crise econômica, crise política, crise da humanidade, né? A crise do amor, enfim, quantas crises, né? A crise da saúde, quantas situações difíceis nós estamos passando por esse momento. Não só eu, todos nós estamos passando pelas mesmas situações enquanto seres humanos, né? Diante da pandemia. E o quanto nós vimos, né, que a ciência ainda é limitada, mas que Deus pode fazer coisas extraordinárias, tanto na nossa vida, quanto na nossa sociedade, quanto no mundo. Então, depois que eu passei por todas essas experiências, eu fiz um propósito de que eu não faria mais a minha profissão se eu não conseguisse unir a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual e a nossa vida fisiológica, como também social, que são todos os aspectos que contempla o ser humano. Nós não somos só seres emocionais, psicológicos, nós somos seres espirituais, nós somos seres também fisiológicos, né? Então, para ter saúde mental, nós precisamos contemplar em todos os aspectos. Para ter saúde física também, um depende de outro. Se eu se eu mandar a gente dividir, eu vou dividir você, né, em pedaços, não dá, né? A nossa vida contempla muito mais do que isso, né? Então não dá pra gente falar somente de psicologia sem a gente falar de espiritualidade, sem a gente falar da nossa vida fisiológica. Então, mais um conselho para você. As experiências negativas, elas transformam o nosso coração. Nós não podemos nos apegar àquilo que é ruim. Você, mãe,
Você mulher, quantas vezes você fala assim pro seu filho: ai, que raiva, eu não acredito que você fez isso, você sujou o chão, eu acabei de limpar, eu não acredito. E você fica com aquele ódio mortal da sujeira ou dos brinquedos esparramados ou do quarto bagunçado, para você que é mãe de adolescente, ou para você que é mãe de adulto, viu um filho fazer alguma coisa chata, você fica com aquela raiva num dia e chega no outro, tudo passou. Você o ama da mesma maneira, não mudou os teus sentimentos, você continua amando do mesmo jeito. Então é assim que a gente precisa encarar a vida, né? Num dia você tá mal, num dia você acha que as coisas não podem continuar daquela maneira e você respira fundo e continua. Então nós precisamos continuar a nossa vida, tentando extrair dela as coisas boas, agir com gratidão, agir com ternura, agir com acolhimento, agir com amor, né? E seguir, transformando aquilo que é negativo naquilo que é positivo. Boa noite, Franciane, boa noite, Pri, boa noite a todas vocês, uma alegria tê-las aqui. 9, o 9º conselho que eu te dou. Nós não temos o controle sobre tudo. Mães ansiosas, quantas mães que estão relatando ansiedade, não só mães, né? As mulheres têm relatado um quadro intenso de ansiedade. Gente, nós temos uma fantasia quer dizer algo irreal de que nós temos o controle sobre todas as coisas. Nós não temos o controle. Por mais que nós controlamos as situações da nossa vida, ainda assim nós não temos o controle sobre tudo. Então, respira fundo, viva um dia de cada vez. Acredite e tenha esperança de que as coisas podem acontecer, as coisas boas podem acontecer na sua vida. Viva um dia de cada vez, né? Nós não podemos planejar o mês que vem ou planejar o ano que vem. Nós podemos viver bem o dia de hoje, aquilo que hoje nós podemos fazer. Muitas mães vivem o dia de hoje pensando já na faculdade dos filhos que estão nascendo. Ou as mães querem criar seus filhos para serem grandes profissionais, então elas deixam às vezes de agir com a própria maternidade, pensando exageradamente num futuro. Gente, um dia de cada vez. Claro, nós podemos planejar, nós podemos fazer ali uma poupancinha, mas nada é exagerado. Nós não temos o controle, nós não decidimos pelo outro. Nós podemos fazer bem feito hoje. Hoje eu posso exercer a maternidade de forma diferente. Hoje eu posso ser uma mulher diferente. Como eu disse para vocês, o futuro a Deus pertence. E isso não é uma maneira simplificada de olhar para tudo, não, né? Há 1 ano e 2 meses atrás, nós não imaginávamos que nós viveríamos uma pandemia. E hoje estamos diante de uma pandemia. E se você está aqui hoje comigo, quer dizer que você, como eu, está viva. Então, e vivendo um dia de cada vez. Então, gente, você que é mulher, nós não temos controle sobre tudo. Nós não temos o controle total sobre os nossos filhos, que têm as suas personalidades. O que nós podemos é compreender e ter atitudes mais sábias, mais efetivas, mais inteligentes para lidar com eles diante daquilo que eles são. Como também com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas das quais a gente tem o privilégio de conviver na nossa família, em todos os outros ambientes. E o 10º conselho,
que eu vou falar daqui a pouquinho. Quem aqui gostaria de entrar comigo ao vivo? Quem gostaria? Me deixa um sim aí e me faça um convite que eu vou aceitar o seu convite para você falar o que você quiser, aquilo que está dentro do seu coração. Pode ser um conselho que você dá diante de uma situação que você passou, ou contar resumidamente para nós como foi a sua história nessa transformação de de mulher para mãe. Então você que gostaria de entrar aqui comigo ao vivo agora, deixa aí para mim o seu sim. Eu tô vendo que estão tímidas, não tem problema se tá descabelada, não tem problema se tá sem maquiagem, não tem problema nenhum. A sua participação é que vai fazer toda a diferença. Então você que entrou agora, você que já está aí comigo, se você gostaria de participar ao vivo aqui comigo, entrar na live, me faça o convite aí, que eu aceito o seu convite para você dar uma palavrinha com a gente. Vai ser uma alegria ter a participação sua aqui nessa noite. E o 10º conselho que eu te dou. Você já parou para pensar que, sendo mãe, você está colaborando com Deus na criação de uma pessoa? Nós falamos tanto em criar filhos, né? E eu não falo só você que é mãe biológica, não. Você que é tia, você que é madrinha, você que é muito amiga, você que é irmã, muitas vezes irmãos também fazem isso. Nós colaboramos com Deus na criação de uma vida. A gente fala assim, como criar filhos saudáveis, como criar filhos inteligentes, como criar filhos com inteligência emocional. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no significado disso, criar filhos. Nós estamos criando, nós estamos dando forma para esses seres humanos. Nós estamos formando, né? Como se a gente pegasse um barro, né? E a gente fosse dando forma para fazer um vaso ou para fazer uma escultura, né? Nós estamos criando alguma coisa. E eu sempre brinco que para ser mãe a gente precisa ser muito criativa no sentido de ter cartas na manga, de inventarmos brincadeiras para conter um choro. Nós muitas vezes saímos daquilo que é o planejado para fazer aquilo que é possível naquele momento. Então, nós, como mulheres, nós colaboramos com Deus, né, na criação de um ser humano, na criação de uma criança. E para você que já é mãe de quem é grandinho, você criou uma pessoa. Tia, você ajuda a criar uma imagem humana de Deus. Você que é madrinha, você que é avó, né? Avós também ajudam muito nessa criação de um ser humano. Só Deus dá a vida humana. E nós ajudamos a criar essas vidas, educando, dando um sentido, colocando limite, ensinando os valores, ensinando aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, esse é o 10º conselho que eu dou para você essa noite. Como eu disse para você, essa não foi uma live planejada, essa não foi uma live com roteiros, com grandes teorias, mas são inspirações que eu tive e que eu não poderia deixar de falar com você essa noite. Mãe, ser mulher é ter a intuição e muitas vezes precisar ser iluminado pelo Espírito Santo. Você decide continuar? Continue trazendo os pensamentos positivos, trazendo a experiência na criação de um ser humano,
para aqueles que estão perto de você. Quem aí, não vi que ninguém deixou um comentário aí? Alguém deseja participar comigo ao vivo agora? Entrar comigo? Lu, oi Simone, minha secretária, que eu amo tanto, tá aqui online com a gente. Oh, coisa boa, muito bem. A Simone, quer entrar comigo ao vivo aqui? A Simone tem um filho espiritual, um filho adotivo. E ela exerce isso diariamente com todos os sobrinhos. A Si tem uma experiência para nós maravilhosa. Quer entrar ao vivo aqui com a gente, Si? Quem gostaria de entrar ao vivo aqui? A Si é uma grande mãe espiritual e que cuida tão bem, né? Meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna e minhas pernas direita e esquerda todos os dias. Não vivo sem ela. Muito bem. Alguém gostaria de dar uma palavrinha aqui online agora? Estou esperando alguém se manifestar. Tá todo mundo tímido aqui. Tanta gente fala comigo que queria participar online comigo. Ô, Jaine, obrigada. Ai, meu Deus. Quem aí quer entrar comigo ao vivo aqui para dar uma palavrinha de mãe, de mulher para mãe? Quem? Ninguém? Posso continuar aqui? Ninguém vai querer entrar comigo? Ô, gente, larga a mão de ser tímida desse jeito. Muito bom poder ouvir vocês. Eu sei que mulher tem essas coisas, né? Eu não fiz maquiagem, não arrumei o cabelo, como que eu vou aparecer? Gente, nós estamos falando de mundo real, tá? Nós estamos falando da realidade. Ser mãe é um furacão, né? Ser mulher também, hoje em dia, tem um furacão ali, a gente tendo que lidar com tudo isso. Claro que eu me preparei para estar aqui com vocês hoje, né? Passei uma make básica, eu tava com uma olheira enorme, passei um batonzinho. Alguém? Ah, então tá bom. Então eu vou continuar. Ninguém quer participar comigo? Alguém quer a receitinha, então? Quem responder para mim em primeiro lugar, essa live me ensinou, complete a frase aí. Eu vou enviar uma receitinha para você, com algumas palavras. Essa live me ensinou a... Tá com vergonha, Lu? Quer entrar? Vamos entrar comigo aqui. Palavra de vida. Ah, muito bem, Lu. Mãe do Matias, que está no forninho, com 1,2 kg, maravilhoso. Hoje recebi essa notícia de que o Matias tá gordinho, fofinho, lá no forninho da mamãe. Época boa, né, Lu? Coisa mais boa do mundo tá no forninho. Tá ali quietinho, quentinho, com uma comidinha no estômago. Ah, Maria Rosa, charada minha Maria Rosa. Essa live me ensinou a ser mais mãe. Pois é, que bom, a confiar mais em Deus. Pois é, gente, confia em Deus, né? Tenha sempre ao seu lado a sua fé, a sua habilidade, né, de acreditar em que nós temos a oportunidade de viver a nossa vida, a nossa fé todos os dias, mas nós precisamos decidir por ela.
né? Como eu disse para você, sem Deus nós padecemos. E muitas vezes, padecidos, nós não conseguimos nem pedir ajuda. Então, recebendo uma mensagem aqui no privado, pedindo para eu falar novamente, para a gente poder encerrar rapidinho os 10 conselhos que eu daria de mulher para mãe. Lu, acreditar no meu potencial de mãe. Muito bem. A Lucélia vai receber a receitinha, viu, Lu? Vou te mandar, feita com muito carinho, né? A receitinha feita especialmente para você. Tem mais alguém que queria ganhar? Vou ver quem que falou para mim em segundo lugar. Vou mandar para Maria Rosa e para Lu. Já tô dando um print na minha tela aqui para eu salvar quem foi que vai ganhar as receitinhas escritas com muito carinho, especialmente para você. Vamos lá. Nós precisamos de ajuda. Nós somos sensíveis e não fracas. A maternidade é eterna. Nós somos o espelho dos nossos pais, principalmente da nossa mãe. A forma como encaramos a vida vai influenciar consideravelmente na nossa saúde mental. 6. Sem Deus, nós padecemos. 7. A ciência é limitada, mas Deus não é limitado. Vocês viram todas as experiências que eu contei aqui de vida para vocês. A ciência é limitada, Deus não. 8. As experiências negativas podem transformar o nosso coração e nós não podemos nos apegar naquilo que é ruim. 8. 9. Não temos o controle sobre tudo. A ansiedade, ela é prejudicial e transforma aquilo que é real em irreal. Ela transforma o nosso olhar pegando fatos do que é real e transformando em irrealidades. E 10, o 10º, criamos pessoas como também Deus criou. Ser mãe é criar pessoas, é colaborar com Deus no dom da criação. Esses são os 10 conselhos que eu deixo para você aqui hoje. Espero que eu possa ter ajudado mas do fundo do meu coração, cada uma de vocês que é mãe. Eu espero ter contribuído com vocês. E sempre se apegue ao fato de que antes de ser mãe biológica, nós mulheres exercemos o dom de ser mães espirituais, seja maternando aquelas pessoas que estão do nosso lado, seja maternando, acalentando sentimentos, acalentando corações, acalentando pessoas que muitas vezes não conseguem ter isso de alguém que é biológico. Então, antes de sermos mãe biológicas, nós somos mulheres e mulheres são convidadas sempre a exercerem a sua maternidade, seja na sua profissão, né? Vocês podem ver que as mulheres muitas vezes escolhem profissões que está atrelado ao cuidado com o outro, né? A maioria das mulheres escolhem essas profissões para sua vida. E seja cuidando de uma mãe idosa, de um pai idoso, de uma tia, de um tio, seja cuidando dos próprios filhos, de um afilhado, seja cuidando de sobrinhos, de primos, enfim, de irmãos, nós somos chamados sempre a exercer a maternidade antes
de ser biológica, nós exercemos também espiritualmente. Então é isso que eu quero deixar de recado para vocês. Continuem exercendo, continuem respondendo a esse chamado de cuidado, a esse chamado de zelo e de amor pela vida humana. Eu espero, sinceramente, poder ter ajudado vocês. E mais do que falar sobre psicologia, hoje eu queria falar com vocês sobre espiritualidade, porque Deus escolheu nós mulheres para colaborar com Ele no dom da criação. Então, como Deus, nós também geramos vida, seja a vida biológica ou a vida espiritual, ou as duas, né? Então, gente, foi uma alegria ter vocês aqui. E como eu sempre faço no fim das lives, eu queria deixar aqui hoje todo o meu abraço para vocês. E você que tá vendo através do celular, dá um print aí e deixa uma mensagem para as mulheres que estão aqui com você hoje, para que elas exerçam a maternidade, seja como for. Quando nós temos mães ao nosso lado, nós temos um mundo mais fraterno, mais cheio de amor, mais cheio de esperança. Continuem. Dê um print na sua tela aí dizendo para as pessoas, compartilhando com as pessoas. Continuem exercendo a maternidade. Não só nesse mês de maio, que é o mês especial das mães, mas de todas as maneiras possíveis em todos os outros dias do ano. Um abraço bem apertado para vocês. Que Deus abençoe profundamente o seu coração. Você que deu um print na tela, depois divida comigo, me marque para que eu possa te mandar um beijo, um abraço e que eu possa de alguma forma estar mais próxima de vocês. Osliana, eu gostei muito de tudo, já posso me preparar para chegar ao fim do dia pensando. Pois é, às vezes a gente chega no fim do dia se cobrando tanto, né? Achando que a gente poderia ter feito tão mais. Gente, mas nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Tenho certeza que você fez aquilo que era possível ser feita em um dia e 24 horas. Nós não criamos alguém do dia para a noite. Nós levamos tempo. E o dia a dia é de extrema importância, né? Então, que você continue exercendo, que eu sei que exerce, a maternidade de forma exemplar e de forma que continue aí tocando muitos corações, muitos e muitos e muitos corações. Gente, a live vai ficar salva. Em breve eu vou disponibilizá-la também através do YouTube, do Facebook. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje ou amanhã. Amanhã eu tenho um encontro presencial em Itajubá, então vai ser bem corrido, são 2h30, quase 3 horas de viagem daqui. Então vai ser um dia de muito trabalho, além de viagem, mas eu vou compartilhar com vocês por esses outros 2 meios o mais rápido possível. Mas, de toda forma, já estará salvo aqui no IGTV. Então, curta, compartilhe, diga palavras de carinho, incentive as mães que elas continuem sendo, além de mãe, aquela que é mãe biológica, mas aquela também que é mãe espiritual e que é tão importante para nós. Eu mesma tenho várias mães que eu digo que são espirituais, né, e que fazem toda a diferença na minha vida. Eu tenho minha mãe biológica, que é minha vida, né, que é tudo para mim, mas tenho também algumas figuras que representam o que é ser uma mãe espiritual, que me acolheram como filha e que cuida tanto de mim, né? Tenho minha sogra, tenho algumas amigas, tias, que sempre fazem esse papel tão próximo e tão perto. Então, divida com elas,
manda aí o aviãozinho, compartilha com várias pessoas, deixe os seus comentários. Após o término da live, vou deixar um store, né, para você fazer pergunta, para você compartilhar comigo o que você achou dessa noite. Então, espero estar com vocês aí segunda-feira que vem. Um mega abraço para todas e feliz Dia das Mães! Um beijo no coração de cada uma.